Olá, hoje é o dia 24 de março de 2020 e eu vou continuar agora com o texto de onde eu parei ontem e não vou continuar, é em Efésios 1, 5. Vamos só recapitular uma coisinha que é para prestar atenção no texto, que toda vez que está escrito em Cristo, é para você dar ou grifar ou anotar do lado no papel, porque aí você vai prestar atenção quais são as coisas que em Cristo. Lembra que eu mostrei da xícara? E que a xícara estava emendada, ela estava amalgamada, ela estava reconectada, voltou a ser uma xícara através de Cristo, tá? Então, em Cristo é a expressão mais importante que a gente está procurando aqui, ok? Então, no versículo 5, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Em Cristo, mas em amor, adotados, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nós temos que lembrar que quando Paulo escreve alguma coisa, ele tem que explicar. Por quê? Porque ele está explicando de uma forma legal, como que um advogado fala. Ele tem que justificar o que ele está falando, tem que dar uma razão, uma evidência, tá? Então, a razão aqui é que foi por causa do amor. O que é interessante também nesse versículo é que muitas vezes, quando se fala de eleição, de predestinação, as pessoas param aí. Param e começam a discutir se você escolhe, se você perde salvação. E quando as pessoas entram nessa discussão, perdeu o tempo que seria tão necessário para você saber a sua identidade em Cristo, entender o que Cristo fez por você, por que ele fez por você, tá bom? Então, não vou perder tempo agora, nesse momento, com predestinação e eleição, tá? Porque nós mal entendemos o que são bênçãos espirituais, quanto mais começar a explicar agora, ou conversar agora sobre predestinação, tá bom? Então, o amor, em amor, por meio de Jesus Cristo, nos escolheu, nos predestinou para sermos adotados. Essa palavra adotado é maravilhosa, porque não são servos, não são contratados, não são escravos, mas adotados. Então, como são adotados como filhos, nós entramos numa herança que não nos pertence, foi nos dada por amor, por graça. Por isso que fala depois para o louvor da sua gloriosa graça. Que gloriosa graça é essa? De nos dar, de trazer para nós essa adoção como co-herdeiros. Jesus herdou e nós somos co-herdeiros. Lembra quando Jesus fala assim, é-me dado todo o poder sobre a terra, sobre o céu, é-me dado todo o poder, foi entregue a Jesus todo o poder. E nós somos co-herdeiros. Então, quando eu volto um pouquinho ali no versículo 3, que fala de bênçãos espirituais, quando nós pensamos que bênçãos são coisas que resolvem nossos problemas imediatos, imagina o que é ser co-herdeiro de bênçãos espirituais. É maravilhoso. É simplesmente impossível de conter na nossa mente o que é espiritual, o que são bênçãos espirituais. E ele nos deu gratuitamente, no amado, em Cristo, no amado, em Deus, no amado. É muito amor, tá? Por amor que foi nos dado. Versículo 7, Efésios 1, 7. Nele em quem? Nele, em Cristo. Temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. O sangue é muito importante e sempre foi muito falado sobre o sangue,
tá? E tem muita coisa interessante sobre sangue. E Deus dá uma ordenança na Torá, que é um dos primeiros livros da Bíblia, nos 5 primeiros livros da Bíblia, tem leis. E uma das coisas que Deus fala para nós não fazermos é beber sangue, tá? Então, ele fala, não beba o sangue, porque no sangue tem o espírito, no sangue tem vida. E a gente precisa comer proteína, nós necessitamos de proteína. Mas o que vem no sangue é muito mais do que isso. Então, além de não consumir sangue, tá? Deus fala que o sangue faz a expiação de pecado. Lembra que era necessário fazer sacrifício de sangue, fazer sacrifício dos animais para fazer uma expiação, pagar o pecado, tá? Então, vamos supor que tinha sido feito um contrato e a pessoa cobrou juros abusivos ou juros do irmão. Não se cobra juros de irmão, né? Então, o que aconteceu? A pessoa fez aquilo, cobrou, fez o contrato errado. Aí a pessoa se arrepende. Senhor, eu pequei contra ti. O Senhor falou para não fazer isso. Então eu trago aqui esse animal para pagar por esse meu pecado. Derramava sangue. O animal não tinha nada a ver com o seu contrato, nada. E foi morto o animal para que aquilo ali seja expiado através daquele sacrifício, tá? Então isso é o que vinha vindo como herança. E aqui nesse ponto está falando dessa herança, né, para a gente entender por que o pecado é remido com sangue, tá? É interessante, eu fiquei sabendo, eu não sou dessa área, mas eu fiquei sabendo que, por exemplo, a mãe, quando está gerando filho, está grávida, está gerando filho, o sangue do filho é um e o sangue da mãe é outro. É muito interessante, né? E uma vez um rabino estava explicando sobre isso, que quando Maria estava grávida de Jesus, o sangue de Jesus não misturava com o de Maria. Interessante, né? Então, o sangue de Jesus foi gerado uma pessoa perfeita, santa, pura, e não misturava com Maria, tá? Tanto que a pessoa que tem o RH negativo, a mãe, quando o neném nasce, pode ir um pouco de sangue de RH negativo para o neném, mas eles fazem todo um procedimento para que isso não aconteça. Se tem alguém aí da área de obstetrícia, depois me esclarece um pouco mais. Bom, então, nele, Jesus Cristo, temos a redenção por meio do seu sangue, sangue de Cristo, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Ou seja, há 2000 anos atrás, eu não sei onde é que eu estava. Não estava, né? Nasci em 1960. Então, eu não sei o que Deus fez antes disso, mas ele já, na riqueza da graça de Deus, uma graça tão abundante, tão grande, ele já havia providenciado a redenção através do sangue do meu pecado. Isso é maravilhoso. Isso é só em Cristo. Quando eu nasci herdando o pecado, mas eu já tenho, na graça de Deus, a remissão no sangue de Cristo. Continuando, versículo 8. A qual está falando da graça, ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Para nós, não dá para entender, mas a sabedoria vem de Deus. Deus criou o universo, Deus criou as coisas maravilhosas no céu. Quando você tem acesso ao microscópio, você vê as coisas maravilhosas dentro das plantas, os organismos. É maravilhoso, tá? É uma sabedoria que não cabe na nossa mente. A gente pode observar. Posso observar o céu, posso observar o microscópio, posso observar as crianças crescendo, mas eu não posso fazer nada além disso. Eu comentei ontem que eu passei o número do meeting, né, o número do nosso encontro, eu passei o número
trocado. Em vez de ser 4-5-1, eu passei 4-1-15. E ninguém acertava. Então, essa é uma sabedoria humana. Eu conheço os números, mas eu troquei. Imagina se eu tivesse que cuidar do meu coração, do meu pulmão. De manhã eu ia esquecer de respirar, depois esquecer de bater o coração, depois... Então tem uma sabedoria de Deus dentro do meu corpo, que é o sistema autonômico nervoso, que ele é automático, ele funciona automaticamente, senão eu não vivia. Porque eu não consigo, na minha consciência, entender tudo o que acontece dentro do meu próprio corpo. Se eu entendesse, se eu tivesse esse entendimento, e se a minha mente fosse bem treinada, até o vírus eu combateria com a minha mente. Mas não é possível, tá? Por quê? Porque o meu corpo reage automaticamente. Depois tem outros estudos sobre isso. Mas, enfim... A sabedoria e entendimento, toda a sabedoria e entendimento de Deus ele fez derramar sobre nós esse amor. Versículo 9. Além de derramar, ele nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em quem? Em Cristo. Tá? Ele nos revelou o mistério da sua vontade. Quantas vezes a gente fica perguntando para Deus, Deus, qual que é a sua vontade? Deus, eu não entendo. O que o Senhor quer que eu faça? Tem um professor de Bíblia, que foi meu professor há muitos anos atrás, o professor Salomão, lá no Brasil, e ele falava assim, o difícil para nós não é saber entre uma coisa certa e uma coisa errada. O difícil para nós é saber entre uma coisa certa e uma coisa certa. Não tem nada de errado. Você tem uma escolha que você pode fazer, em que nessa escolha tem duas opções certas. Mas qual é a vontade de Deus? Então, ele vai revelar, ele nos revelou o mistério da sua vontade. Em Cristo. Tá aqui a resposta. Eu não sei o que eu faço com meu filho, eu não sei o que eu faço com o meu trabalho, eu não sei o que eu faço com o vírus, eu não sei o que eu faço com tantas coisas. Em Cristo eu tenho a resposta. Ora, busca em Cristo, ele vai falar com você, tenho certeza. Senhor Jesus, fala comigo sobre essa decisão que eu tenho que tomar e me dá a resposta. Revela o mistério da sua vontade. Amém. É assim que a gente faz oração. Versículo 10. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Então, não só a minha vida material aqui, os probleminhas do dia a dia, mas no mundo espiritual. Lembra que aquilo que ligares na terra, 2, 3 pessoas orando juntas, vai ser ligado no céu. Olha só, 2, 3 pessoas juntas. O que a gente vê mais difícil? Eu dou aconselhamento para casais de vez em quando. Mas o que acontece? O que é mais difícil? É um casal junto orar, principalmente quando tá brigando. Tá brigando, você não quer nem ver o marido perto, o marido não quer nem ver a mulher perto. Quanto mais sentar e orar. 2, 3 pessoas unidas no meu nome, o que conectar na terra será conectado no céu. Eu não concordo com a decisão do meu marido não concorda com a minha decisão. Em oração, unidos, nós vamos orar. Senhor, eu não concordo com meu marido, ele está me deixando doida. E ele fala, eu não concordo com a minha mulher, eu não suporto olhar para ela. Mas estamos aqui, em Cristo, procurando uma resposta que venha de ti. Ele vai revelar. Não só vai revelar as coisas do dia a dia, como as coisas celestiais, porque é isso que está falando aqui. Vai fazer convergir em Cristo todas as coisas. Tudo converge, tá? Convergindo em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos. Por quê? Para nós temos o nosso relógio que marca dia, hora, isso daí foi inventado.
É invenção nossa. A gente calculou que o dia, 24 horas, o mês, 30 dias, 29, 31. Vai tentando calcular no número humano. Mas para Deus não. Tudo isso já aconteceu. Por isso que ele predestina, ele escolhe, porque ele já viu o final da história. Para nós está no meio da história, a gente ainda está seguindo no relógio. Eu vou ou não vou, aceito ou não aceito, eu quero ou não quero, o tempo todo. O tempo todo eu estou fazendo escolha. No tempo linear nosso. Mas no tempo espiritual, em que Jesus converge todas as coisas, já está pleno. E se você for lá em Apocalipse 21, 22... ele já fala o que acontece. Olha que lindo no 21, Apocalipse 21, e ele fala no versículo 4, ele, Deus, enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse, eu estou fazendo novas todas as coisas. Não é lindo? Tá? Aqui nesse momento você está vendo que aquilo que era, o que era o nosso relógio, o nosso tempo, já passou. Então, convergiu em Cristo todas as coisas, quer dizer, uniu em Cristo todas as coisas, agora é plenitude do tempo. Na hora que você, Jesus, ouve a minha oração, ouve o meu estudo, ouve a palavra que está saindo através da minha boca e chegando ao ouvido dessas pessoas. Senhor Deus, atua no coração de cada um a cura, a transformação, a convicção de pecado, a convicção de que o Senhor é Deus Todo-Poderoso e somente Cristo é o caminho para a salvação. Traz, ó Pai, essa resposta. Nesse momento, a gente convergiu todas as coisas em Cristo. Terrenas, espirituais, celestiais. Um pouquinho antes, no Apocalipse 21, está falando no versículo 3. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Lembra do Antigo Testamento que falava que Moisés construiu uma tenda, né? Um acampamento, e tinha um tabernáculo, tá? Um acampamento, um tabernáculo. E ali dentro do tabernáculo tinha várias cortinas e tinha a arca, uma arca de ouro linda, com querubins, uma escultura linda. E aí, essa arca, quando o povo fazia os sacrifícios e estava justificado diante de Deus, descia o Shekinah de Deus, a glória de Deus. Vum! Era maravilhoso, aquela luz. Lê lá em Êxodo, é maravilhoso o que acontecia. Então vinha a presença de Deus, abençoava o povo, em certo momento ia embora. Lembra quando Moisés subiu no monte para receber as leis? Aí ele ficou com o rosto glorioso, aí ele tinha que usar um véu. Com o tempo foi passando, ele continuava usando o véu, porque ele estava com medo das pessoas verem que ele não tinha mais aquele brilho. Então a glória de Deus veio, ficou sobre ele e foi embora. Um pouquinho de céu, um pouquinho de tabernáculo. Deus estava nele e foi. Tá? Mas aqui, em Apocalipse 21, não. O tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá eternamente. Então, voltando em Efésios, quando você vê ali que fala que é a plenitude dos tempos, então Deus já está vendo esse tempo final em que terra e celestial, que não dá para entender ainda, junto em Cristo, convergido em Cristo. Ok, seguindo. Versículo 11, Efésios 1:11. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Então tem um propósito, tá? Então, quando Deus criou o corpo humano, ele criou os olhos para ver.
eu tenho umas amigas que têm uns olhos maravilhosos. Minha mãe tem um olho lindo, mas o propósito é ver, certo? Foi escolhido para ser verdinho do olho da minha mãe, mas ele tem um propósito de ver, certo? Com o tempo tem que pôr óculos, aquela coisa. Mas é porque a gente está decaindo. Mas é o propósito. E a escolha, a predestinação, foi predestinado a enxergar. O olho foi predestinado a enxergar, tá? Então, os órgãos internos que nós temos no nosso corpo, eu nunca vi os meus internos. Vi em X-ray, essas coisas, né? Mas eu nunca vi, né? Mas eu sei que foi predestinado a ser coração. O meu coração é muito emocional, eu reajo muito às emoções, então ele foi escolhido para ser emocional. E esse é o propósito, tá? Versículo 12, Efésios 1:12. Por que é predestinado, escolhido e predestinado segundo o propósito da sua vontade, da vontade de Deus? A fim de que nós, os que primeiros esperamos em Cristo, de novo em Cristo, sejamos para louvor da sua glória. Quando Jesus morre e ressuscita, lembra que eram os primeiros frutos? E ele fala, eu sou o primeiro para que venham muitos. Então, os que primeiro esperamos em Cristo, aqui, o que é o primogênito, o primeiro que nasceu com esse corpo novo. Lembra que depois que Jesus ressuscitou, ele come, ele caminha, eles só reconhecem Jesus depois. Mas a princípio eles não sabem que era Jesus, achavam que era uma pessoa. Legal, tá? Mas depois eles veem, na hora que Jesus parte o pão no caminho de Emaús, ele vai, hangout lá com os caras, aí depois ele vai jantar, na hora que vai jantar ele parte os pão, ele fala, é Jesus. Aí eles não veem mais ele, ok? Então esse corpo que aparece, anda, come, fala, tá? É o corpo ressuscitado de Cristo, é o primeiro. E nós esperamos esse corpo e nós somos aqueles que vão alcançar esse corpo na ressurreição. Por enquanto não, por enquanto tem que fazer uns botox, fazer a sobrancelha, né, Belinha? A Belinha me ajuda a fazer uma sobrancelha, ainda não, né? Mas eu ainda apareço lá. A Rita ajuda a fazer uma limpeza de pele maravilhosa. Bom, enquanto isso, nós temos que esperar em Cristo sermos renovados como ele foi. Sejamos assim para louvor da sua glória. Louvor, para estarmos adorando, louvando a Jesus. Quando vocês, versículo 13, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho ou as boas novas que o salvou, vocês foram selados em quem? Em Cristo, com o Espírito Santo da promessa. Isso é maravilhoso. O seu espírito foi selado. Não tem como nenhum demônio tomar você. Não tem como nada espiritual entrar e tomar você. Só se você mesmo corromper esse selo. Você fala, não quero. Aí você quebra. Você convida alguma coisa para entrar na tua vida. Vai lá no centro de macumba, vai lá no centro de espiritismo. Aí você convida aquilo para entrar em você, tá? Mas você, selado pelo Espírito Santo, quando você é selado, não pode nada entrar em você. Você tá puro, inteiro, tá? Contendo o Espírito Santo dentro, certo? Então, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, versículo 14, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Essa garantia é muito interessante, porque lá nessa época de Efésios, como eu comentei, eu não sei se cheguei a comentar, mas está no papel falando sobre Efésios, Pérgamo, as cidades que eram um aglomerado, tipo o ABC lá de São Paulo, né? Santo André, São Bernardo e São Caetano. Então, assim, você tem ali um aglomerado de cidade. Então, ali era
era Efésios, era Esmirna é a região, e a Pérgamo. Então, essas regiões que hoje é na Turquia, mas na época era grego, tá? Era uma época de mercado, um lugar de mercado. Quando chegava a mercadoria da China, tecido da China, sei lá o que eles importavam da China, chegava aquilo ali, eles tinham um mercador que encomendou. Então, eles pegavam um bundle, pegavam o pacotão lá, sei lá como é que chama em português, punham um selo com o nome do cara que comprou. Aí punham no outro barco e mandava. Se quebrasse aquele selo, se o selo era corrompido, tinha que pagar multa. Pagava toda a mercadoria, tá? Mas chegava ali com o selo, com o nome da pessoa e entregava a mercadoria. Então, para eles, para os efésios, era fácil entender isso, porque era muito comum como mercadoria ser transitar. Hoje tem o FOB, tem os papéis, né, de importação e exportação, então tem o papel, a carta de crédito, esse tipo de coisa que vai para dar garantia e o preço e o pagamento daquilo ali. Mas na época não era assim. Eles faziam meio que um mercador que ia fazer as compras e selava com o nome da pessoa que tinha comprado, tá? O nosso selo em Cristo, tá? Nosso selo que faz a gente ficar íntegro em Cristo é feito com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança. Então, quando a gente não tem certeza, será que com tanta coisa que eu tenho feito, tal, será que eu tenho essa redenção? Será que eu pertenço a Deus? Será que eu vou chegar um dia lá, meu caminho vai junto com Deus até o fim? Essa é a nossa certeza, tá? É ser selados para ter essa garantia da nossa herança, ok? Então, a gente termina aqui o versículo 14, Efésios 1:14, e depois a gente continua. Beijo!